Beleza. Então, vamos lá, vamos começar. Esse workshop é sobre o ciclo de dor e medo da enxaqueca. Então, a gente vai revisar um pouquinho algumas coisas que tem no módulo e a gente vai ter coisas práticas também para fazer, tá legal? Então, o que é que você vai precisar aí para fazer esse workshop? Você vai precisar de papel e caneta. Então, todo mundo pega um papelzinho aí, caneta, tá? Porque vai ter perguntas para vocês responderem e isso vai trazer mais clareza na hora quando a gente está com a dor. Combinado? Papel e caneta. Vamos lá. Então, ao final do workshop, deixa eu ver se eu colocar minha telinha aqui. O que é que vai acontecer? Qual é a promessa aqui do workshop? É você ter um plano de ação nas mãos de como mudar a programação da dor no cérebro, tá? Fazer esse processo. Algumas técnicas a mais. Então, vamos lembrar aqui dois conceitos. O de enxaqueca episódica versus enxaqueca crônica. Enxaqueca episódica são aquelas crises que, por definição, são menos de 15 dias no mês com dor de cabeça. Pode ser até menos do que isso, bem esporádico. Pode ser a pessoa ter crise 2 vezes no ano, ou até passar anos sem ter crises, que aí a gente diz que a enxaqueca, a doença, está em remissão. E a enxaqueca crônica é aquela que é mais frequente, que tem mais de 15 dias no mês com dor de cabeça ou outros sintomas da enxaqueca. Então, o cérebro da pessoa com enxaqueca episódica é diferente do cérebro da pessoa com enxaqueca crônica. Porque o da enxaqueca crônica, ele aprendeu aquele caminhozinho da dor. O cérebro, ele aprende as coisas, tudo que a gente faz através da neuroplasticidade. Desde o momento que você aprendeu a andar, a falar, a tocar um instrumento, aprendendo aqui coisas novas, é através da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se moldar, de se adaptar. Então, neuroplasticidade, por que esse nome? Plástico, se a gente esquentar ele, ele não consegue se moldar. Então, é isso, é a capacidade do cérebro de se moldar e fazer novas conexões. Então, ele aprende coisa boa e coisa ruim. Então, sem querer, ele aprende esse caminho de dor, esse padrão neural que está vindo de anos. Então, o cérebro da pessoa com enxaqueca crônica é diferente, né? E as pessoas com enxaqueca crônica, elas têm todo dia algum sintoma ali basal, mas tem picos de exacerbação. Então, se a gente fosse colocar num gráfico, seria mais ou menos assim. Eu tenho sintomas crônicos, sempre, nunca chega aqui a zerar, a pessoa com enxaqueca crônica, e tem picos de pioras, tá? Então, aqui a setinha picos de pioras. Vamos lá. Então, como é que ativa esse sistema? Se eu tenho uma ameaça física ou uma ameaça emocional, ele vai ativar esse sistema de alerta, de alarme da gente. Que esse sistema de alerta é o quê? De dor e medo, que foi criado para nos proteger. Mas se tem muito disso, termina criando um alarme falso, né? Interpretando estímulos neutros, né? Por exemplo, a luz, o cheiro, o som, como se fosse uma coisa dolorosa. Então, esse sistema de alerta, de dor e medo, ele provoca novos sintomas ou piora os sintomas já existentes. Então, é o medo que é o combustível. O medo restringe a vida da gente. Ele é o combustível que faz perpetuar a dor. Porque existe esse ciclo. Começa a dor de cabeça, eu tenho medo da dor, eu ativo mais o sistema de perigo, que intensifica o botão, o volume, o sinal de dor, que gera mais medo, e eu fico aqui, ó, nesse ciclo de dor e medo, e a gente precisa quebrar isso. E vocês estão realmente quebrando esse ciclo de dor e medo. E como é que vai? De um episódio eu tive uma vez na vida e agora ficou crônico. Por que acontece isso? Então, são os estímulos, as ameaças, tanto físicas como emocionais, muitas. Então, é isso que faz aumentar esse sistema de alerta e dor. E essa repetição faz o caminho ficar, tipo, carimbado no sistema nervoso, isso. Então, toda vez que ele tem o início de uma sequência de neurônios, eu já aprendi aquilo, aí dispara toda a outra sequência.
Então, aqui, ó, para vocês verem, são dois neurônios. Eu vou até parar esse vídeo. Isso aqui é um neurônio. Então, a gente tem, ó, os cabelinhos dele, a gente chama de dendritos. Aqui é o corpo celular, que é a fábrica da célula do neurônio, e tem esse caminhozinho todo, que é o axônio, e aqui são as terminações sinápticas que vai juntar com o outro. Qual é a diferença desse primeiro para esse segundo? É que esse segundo tem essas salsichinhas aqui, né? Isso aqui a gente chama de bainha de mielina. Isso dá, ele envolve esse prolongamento aqui do neurônio, e a baía de mielina é gordura, é um isolante. Então, quando a gente aprende uma coisa e repete, é, a baía de mielina começa a se formar. Então, aqui, ó, para eu passar essa mensagem de um neurônio para outro, eu tenho que caminhar isso tudo até chegar no outro. Quando se tem baía de mielina, ela dá saltos. Ela só vai nessa parte aqui, ó, pula o isolante. Então, ela vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então, é muito mais rápido. Então, as vias, os neurônios que têm baía de mielina, eles são mais velozes. Então, é por isso que quando a gente aprende uma coisa, realmente muda no cérebro, muda aqui, anatomicamente, a função. Então, essa figurinha é para mostrar que está vindo o caminho, mas no dele é muito mais rápido, porque ele vai pulando, saltitando a transmissão nervosa quando tem a baía de mielina. Então, como é essa questão da hipersensibilidade na enxaqueca? Se a gente fosse colocar num gráfico aqui também, ó, uma linha sobre percepção de perigo, o que eu acho que é perigo para mim, ao longo do tempo. Então, eu nasci com esse limiar de dor aqui. Então, toda linha que passa, toda atividade que eu faço, que é acima do limiar de dor, provoca crise de enxaqueca. O que é que acontece quando a enxaqueca está crônica? Esse limiar de dor desce. Ele vem aqui para baixo. Então, o que é que está acima da linha? Muito mais atividades, não é mesmo do que aquela foto anterior. Mas a linha azul continua do mesmo jeito. As condições por elas mesmas não se modificaram. O que modificou foi o limiar de dor que desceu. Então, a ideia de blindar o corpo contra a inflamação é justamente subir esse limiar de dor. Então, uma pessoa com enxaqueca crônica, por exemplo, ela saía para caminhar e não tinha crise. Aí as crises ficaram mais frequentes. E aquela mesma atividade dela provoca dor. Por quê? Porque baixou esse limiar de dor. E a pessoa termina ficando com medo, aí não dá o passo para voltar a fazer atividade física e fica sempre aqui. Mas a atividade física por si só, ela não modificou. Ela é a linha azul. Faz sentido? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício aqui, papel e caneta. A gente vai falar qual é o seu padrão de dor, como é que tá as crises agora, depois de mais ou menos uns 2 meses aqui de curso. Então, já tive alguns feedbacks de vocês, mas escreve porque é legal a gente ter essa clareza, a gente escrever no papel como é que está a nossa evolução. Então, qual é o seu padrão de dor? Qual é a qualidade da dor? Assim, é mais do lado direito, ela pulsa, ela fura, é uma sensação de queimação no meio da cabeça. E como é que está a frequência das crises? Eu estou tendo 2 vezes no mês, diminuir. E qual estímulo te faz sentir dor? Daqueles que a gente viu, que é um estímulo tanto físico, que pode sentir dor, por exemplo, atividade física, é a luz, é o cheiro, ou se sentir ameaçada com alguma situação de contexto emocional. Escreve aí para você, porque você consegue identificar essas situações, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, o que acontece quando se estabelece esse padrão de dor crônica? A gente vai ver que algumas coisas modificam. Então, a primeira coisa que modifica é os pensamentos mudam. Então, tem aquela questão dos pensamentos negativos em espiral. E tem o máximo do pensamento negativo, que é a catastrofização, que vem de catástrofe. Eu vou pensar o pior cenário possível e imaginável que acontece comigo.
Então, a catastrofização, ela tem três elementos. A ruminação, que é eu pegar aquele pensamento e ficar ruminando, mastigando. Ah, tive uma briga com um colega no trabalho, ele falou alguma coisa que me chateou, e eu fico ruminando aquela situação dentro da minha cabeça. Sempre que eu vejo, no meu automático, eu estou fazendo as coisas, volta aquele pensamento e ruminação. Tem a magnificação, que significa o pior cenário possível e imaginável. Então, a pessoa com crise de enxaqueca, o que é que ela pode pensar? E é normal a gente sentir isso, faz parte, tá? O que a gente quer, quando começar a sentir isso, a gente vai aprender aqui o que fazer para não deixar isso evoluir a ponto de se tornar uma catástrofe. Então, a magnificação é: nada funciona para mim, tudo que eu tento não dá certo, isso não tem solução, vou ter que passar a vida toda sentindo dor. E a pessoa começa a perder esperanças nesse sentido. Então, a ruminação está muito associada à preocupação, à magnificação, à ansiedade, e esses dois juntos gera perder as esperanças. Então, seus pensamentos, a gente já viu isso e eu reforço, eles têm poder. Eles têm poder de ativar o sistema de alarme, que já está hiperreativo por natureza. Então, pensamentos de catastrofização estão alimentando o cérebro para gerar mais medo. Ele entra ali naquele ciclo de dor e medo. E esses pensamentos, eles são com uma ferramenta. Se eles conseguem aumentar a minha intensidade de crise, o que eu penso também consegue diminuir. Então, assim como, por exemplo, um remédio, que é uma coisa externa, que a gente introduz no corpo e ele vai atuar numa via, os pensamentos é uma forma interna de a gente atuar também no volume de dor. Então, vamos ver um pouco mais disso? Então, vamos fazer um exercício 2 aqui no workshop. Quais são os seus pensamentos de catastrofização que você tem em relação à enxaqueca? Vou deixar um minutinho aqui, tá? Vou beber uma água para vocês pensarem. Escreve o que é que, no momento da crise, o que é que passa na sua cabeça? Vamos seguir? Deixa eu ver vocês aqui. É. Então, o que é que acontece? Pensamentos mudam, mas outras coisas mudam também. A atenção e o foco mudam. Como assim atenção e foco? É um negócio muito interessante isso, né? Para onde a gente move a nossa atenção, onde a atenção da gente está, a energia flui. E as conexões cerebrais se formam. Então, pensa nesse momento, o quanto durante o seu dia você está dedicada a prestar atenção na enxaqueca. Será que todo dia você pensa na enxaqueca? Será que pensar na enxaqueca é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Será que você fica preocupada que vai encontrar um gatilho a cada esquina? Se eu posso comer, se eu não posso comer isso? Se enxaqueca, enxaqueca, enxaqueca fica rodando a sua cabeça 24 horas por dia, 7 dias da semana? Quando você ficar com medo, exatamente isso que eu falei, que a cada esquina vai encontrar um gatilho para enxaqueca. Então, se a enxaqueca faz parte muito presente do seu dia, da preocupação, você está no estado de hipervigilância, você fica hipervigilante. É o que eu falo que são os olhos de gavião. Então, quando você está muito atenta a algo, nesse estado de alerta máximo, a gente fica hipervigilante. E hipervigilância não vem acompanhada de relaxamento, vem acompanhada de comportamentos para evitar o perigo. Teve uma história minha
quando eu era adolescente, mais ou menos assim, adulto jovem. E eu estava com um grupo de amigos, a gente estava numa praia chamada Carneiros. Não sei se vocês conhecem aqui do litoral de Pernambuco. É uma praia muito bonita. Aguinha transparente, coqueiros, enfim. Foi visitar um amigo que estava hospedado no chalé em Carneiros e a gente estava hospedado na cidade próxima, que é Tamandaré. Então, à noite, a gente saiu dessa casa desse colega que estava em Carneiros e a estrada estava toda escura e colocaram coqueiros, assim, cortaram os coqueiros e impediram, fizeram um bloqueio na estrada para assaltar. Então, quando a gente viu, assim, tava 5 pessoas no carro, 2 carros, viu que estava a estrada bloqueada, né? Então, medo, faz a volta, faz a volta, faz a volta. Muito escuro, a gente voltou para a casa desse colega da gente, e todo mundo dormiu lá na casa desse colega, e eu não consegui dormir de jeito nenhum. Eu agarrei uma almofada, fiquei sentada e fiquei vigilante a noite inteira, porque eu estava muito, muito com medo daquilo. Se os caras tivessem visto a gente, ia correr atrás, essa questão do medo de ser assaltada. Então, sempre o medo vem acompanhado de comportamentos de evitação. Então, todo mundo conseguiu dormir, eu não consegui dormir. Eu fiquei super, hiper vigilante. É um exemplo aqui para vocês de uma história. Então, o que é que acontece quando a gente junta essas duas coisas? A catastrofização, os pensamentos negativos ao máximo, com a hipervigilância. A pessoa entra numa bolha de evitação, que é não posso. Não posso comer, não posso fazer, não posso planejar, hesito, tenho medo. Então, a pessoa vive nessa bolha de evitação. E isso é uma armadilha que inconscientemente você pode terminar caindo. E o cérebro, a gente tem. O cérebro ele gosta de padrões. Então, ele sai colocando etiquetas inconscientemente em todas as coisas. Então, ele começa a colocar etiquetas de isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. E se eu repito esse padrão, eu vou fortalecendo o que eu não posso fazer. Então, o exercício 3 tem algumas perguntinhas, que é o seguinte: quais as perguntas que você se faz para tomar suas decisões? Como assim? Não entendi. Suas decisões na sua vida tá baseada no medo que você tem de fazer algumas coisas ou não? As decisões são baseadas na ansiedade, por exemplo, eu não vou começar a caminhar porque eu tenho medo que a crise possa acontecer. Então, o medo limita a gente. Será que se eu fizer isso, vai me machucar? Será que vai ser um gatilho? Será que vai provocar dor? Será que vai me fazer sofrer? E se isso fizer parte da sua realidade, essas perguntas, você está no estado de hipervigilância em relação à enxaqueca. Quais as consequências de estar hipervigilante o tempo todo? Então, aqui, ó, essa figurinha do iceberg é para mostrar que o que as pessoas pensam que é enxaqueca é isso aqui. O que de fato é enxaqueca é toda a parte do iceberg que está submersa na água. E a gente sabe que é muito, vocês sabem que tem muitos sintomas aqui, sintomas físicos e sintomas emocionais também, associados ao impacto que a enxaqueca tem, que a gente comentou agora no começo, sobre os relacionamentos, sobre o trabalho, na família. Então, qual é a consequência de eu viver hipervigilante o tempo todo? Você começa a ter comportamentos de evitação e a vida se encolhe. Então, eu acredito que acredito fielmente que cada pessoa aqui tem um propósito, tem uma missão de vida. E se eu estou me encolhendo, se eu estou evitando, eu não vou ser tudo aquilo que eu posso ser, tudo aquilo que eu vim fazer aqui nesse mundo terreno. Então, controlar a enxaqueca e o curso, eu acho que vai além, realmente um mergulho de reflexão sobre como eu posso contribuir aqui a minha jornada para o mundo. Então, será que eu estou hipervigilante o tempo todo?
que tudo que eu faço, na verdade, eu não faço nada porque eu estou evitando fazer essas coisas. E se eu evito fazer as coisas, a minha energia cai. E se a minha energia cai, eu fico sem motivação para fazer qualquer coisa, por exemplo, atividade física. E entra num ciclo, né? Então, como é que eu posso mudar? Entendi que está acontecendo isso, mas como é que eu posso mudar a atenção e o foco? A gente vai ver algumas coisas aqui e ao longo dessa apresentação vocês vão aprender. A gente mudar de atividade, fazer um negócio chamado ação independente do resultado, que eu vou explicar mais na frente o que é, redirecionar a energia para outro lugar, e tem outras técnicas mais na frente, que eu pensava que eu tinha colocado uma aqui a mais. Então, o que é que acontece quando se estabelece padrão de dor crônica? A gente viu que pensamentos mudam, a gente viu que a atenção e o foco mudam, e o estado mental muda também. Claro, claro que ele tinha que mudar. Então, imagina aqui, ó, o impacto diário das suas coisas que você faz, tarefas domésticas, na sua carreira, nos seus hobbies, relacionamentos, no humor. Então, se eu tenho uma mudança, se eu não consigo fazer isso, o que é que muda no meu estado mental? A minha autoestima fica baixa, meu senso de identidade. Então, eu tinha uma paciente que era atleta, e isso me marcou muito, porque ela era atleta de jiu-jitsu e parou de competir, parou de ensinar por causa das crises de enxaqueca. E isso, a identidade dela era ser atleta. Quando ela parou, ela entrou num quadro depressivo muito grave. Então, quando a gente começa a diminuir as coisas aqui que eu não consigo fazer, a gente entra no estado de depressão, a gente entra no estado de ansiedade. Isso aqui se retroalimenta. Por isso que o estado mental muda também nas crises de enxaqueca, quando não estão controladas, quando eu não tenho consciência que eu preciso olhar para o meu cérebro primitivo. Então, como é o modelo de evitação por medo? Isso aqui é um modelo que as pessoas, na parte de terapia cognitiva comportamental, na parte de psicologia, na parte de psiquiatria, a gente vê também. E aqui está escrito lesão, mas sem lesão também, que a gente viu que a dor não é só lesão física, biológica, ela tem 3 componentes, né? O biopsicossocial, o triângulo do modelo da dor é biopsicossocial. Então, vem aqui, ó, a experiência de dor. O vermelhinho, o que é que acontece? A pessoa entra no estado de medo, aí fica com dor relacionada ao medo e tem a catastrofização da dor, entra no estado de hipervigilância, no estado de evitação de tudo, termina não utilizando, né, termina se podando de fazer as coisas, entrando num estado de depressão. No estado de depressão e de incapacidade, que gera mais medo, e a pessoa fica aqui, ó. A pessoa pode ficar aqui durante meses, durante anos. A pessoa pode ficar aqui uma vida inteira, se ela não conseguir sair desse ciclo. E como é que sai desse ciclo? Você tem a experiência de dor, você tem pouco medo, ou medo nenhum, a gente olhar e diz, ok, foi uma mensagem, a gente tem que confrontar a questão da enxaqueca, do rastreamento somático, que é uma técnica de exposição que você confronta o medo da dor, para você ter a recuperação. E a gente sai aqui no verdinho, é o que a gente quer. Então, se nesse momento da sua jornada você está aqui, você pode sair do verdinho. Se você já entrou no verdinho, tenha consciência do que acontece aqui, tá bom? Então, como mudar o estado mental? Devagar e sempre, né? Tem algumas pessoas, a minha filha gosta muito também da história da tartaruga e do coelho, que o coelho fica aperreando, da lebre, né? A lebre da tartaruga. A lebre fica aperreando a tartaruga, você é muito lenta, coisa e tal, e a tartaruga vira para ela, tá bom, vamos apostar uma corrida, e todos os animais vão lá para a corrida, e quando dá a largada, a lebre sai em disparada, e a tartaruga bebe água, vai bem devagarinho no ritmo dela. A lebre sai, nem vê a tartaruga, fica entediada. O que é que acontece com a lebre?
ela vai dormir, né? Nossa, a tartaruga não vai me passar de jeito nenhum. Deixa eu tirar um cochilo aqui. Então, a lebre tira o cochilo, a tartaruga devagar e sempre passa a lebre e ganha a corrida. Então, essa historinha faz muito sentido aqui, de como a gente mudar o estado mental, de reformular, ressignificar os pensamentos. Então, a gente tem a meditação como uma ferramenta no tratamento não só da enxaqueca, mas como na medicina em geral, que realmente muda as conexões, que muda o sistema imune, que a pessoa fica menos vulnerável a ter doenças. Existem as técnicas de relaxamento e tem visualizações de sucesso, que faz muito sentido. Como a gente fez na outra aula do escaneamento do corpo, né? Quando não está com dor, faz o escaneamento do corpo. Quando está com dor, faz o rastreamento somático. Que o cérebro, ele não consegue identificar muito o que é imaginação, o que é real. Então, quando a gente está no cinema, a gente sente todas as emoções que estão acontecendo ali no filme. E, principalmente, quando eu vejo nos meus filhos, assim, crianças, eles ficam muito... E a minha filha fica angustiada. Mãe, não quero, e quer desligar aquilo, porque é muito real. A gente adulto também. Então, quando a gente faz a visualização, a gente começou a formar aquela estradinha neural do que a gente quer. Começou a conectar um neurônio com o outro. Então, o que a gente faz acontece duas vezes, né? Primeiro na cabeça e depois de fato. Eu não estou conseguindo te ligar isso aqui. Então, as técnicas de visualização de sucesso, elas têm muito poder. Então, vamos para o nosso exercício 4 aqui. Então, você vai listar as ações que você faz quando você está nesse lugar de medo e dor. Todo mundo já esteve nesse lugar de medo e dor. O que é que a gente faz? As ações. Não, quando eu estou com medo, quando eu estou com a crise de enxaqueca, eu fico pensando, que a gente já listou os pensamentos de catastrofização, e de ação. Eu vou para um quarto escuro, eu não sei, fico deitada no sofá. O que é que você faz quando você está nesse lugar? Eu ligo para alguma pessoa, eu me escondo. E o que você exclui de fazer por causa da dor? Tentando se proteger. Se a gente evita de fazer alguma coisa, tem uma lógica, né? Não, eu não vou fazer para não ter dor, estou tentando me proteger. Aí eu te pergunto aqui, de verdade, isso está fazendo sentido? A estratégia tá funcionando? De você excluir aquela determinada atividade? E qual é o impacto de você excluir essa atividade na sua vida? É isso, a gente quer sair dessa bolha de limitação. O que você acredita influencia muito no seu comportamento. Se você toma suas decisões de acordo com o lugar de defesa que você se encontra, de uma reação ao seu medo, você termina reforçando esse padrão. E aí, por exemplo, o medo de começar uma atividade física por causa da enxaqueca. Eu estou trazendo esse exemplo porque eu vejo muito, não sei se acontece com vocês. E a pessoa diz assim: eu conseguia fazer atividade física, minhas crises de enxaqueca estão muito frequentes. Eu começo, eu tenho a ideia de começar a fazer, mas quando eu começo, eu tenho dor e eu já paro. Então, entra num ciclo aqui. Não é a atividade física. Se lembra lá do gráfico primeiro, da linha azul? Não é a atividade física, é o limiar de dor que baixou. Eu não faço atividade física, aí meus músculos ficam mais fracos, o limiar de dor permanece baixo, aí eu tenho mais crises e por isso eu não faço mais atividades físicas. E a pessoa entra nesse ciclo. Então, outro exemplo aqui, que não tem muito a ver com a enxaqueca, mas para você entender o que você acredita, como você enxerga o seu mundo, o que você acredita influencia no seu comportamento. Então, um exemplo aqui de uma pessoa que tem medo, que a gente está conversando aqui sobre o medo, de ser abandonada, por exemplo, em um relacionamento. O que é que acontece? Ela tem tanto medo de ser abandonada que ela vai ficar procurando a pessoa a todo minuto, fica mandando mensagem,
liga, e onde é que você foi, e procura no celular. O que acontece num relacionamento assim? A outra pessoa não gosta, fica sufocada, sufoca o outro. Aí o que é que acontece? Termina o relacionamento. E aí a pessoa reforça o medo de ser abandonada. Porque o que ela acredita influencia no comportamento. E isso se transforma em quê? Em uma profecia autorrealizável. Isso acontece demais em todos os aspectos da vida da gente. Então, eu encontro pessoas com enxaqueca que o grande obstáculo é a mente, é a crença. A Débora, que é coach, a crença limitante que tem que não é possível sair desse ciclo vicioso, que tudo é ruim. Ah, por isso, ó, eu tomo remédio, não funciona, tá vendo? Por isso que nada que eu faço funciona. Então, o que você pensa influencia o seu comportamento, que só faz reforçar aquilo e vira essa profecia autorrealizada. Eu acredito fielmente que todo ser humano, ele tem a capacidade irrestrita de fazer o que quiser, contanto que ele tenha foco e determinação. Quando a gente fica nesse ciclo aqui dessa profecia autorrealizável, da parte negativa, das crenças limitantes, a pessoa entra num estado que, não está nem bom nem ruim, fica ali, né? Na questão da mediocridade, realmente, no sentido de definição da palavra, de ser médio. Então, a gente tem muito potencial de fazer várias coisas na vida. Então, ó, as ações devem vir de um lugar de empoderamento. Então, eu falo, a pessoa com enxaqueca, ela pode ir para dois cantos mentais, dois lugares mentais. Ou de ser vitimização, que é isso que a gente falou da catastrofização, ou esse lugar de empoderamento, que, que droga que aconteceu enxaqueca comigo. É verdade, se quiser culpar alguma coisa, culpa os genes, tá? Tenho isso, o que é que eu vou fazer para melhorar? Então, por isso que realmente eu valorizo muito vocês que estão aqui, que estão buscando outras alternativas. Então, o que é que a gente vai fazer na prática? Na prática. Primeiro, se você ainda não fez, faça aquela listinha de colher os dados de exceção, né? Exceções, para você ter na mão as evidências que a dor crônica é uma via neural aprendida, não é lesão estrutural. Se você acredita que tem alguma coisa dentro da sua cabeça, um tumor, um abscesso, um cisto que está provocando as crises de enxaqueca, sempre vai vir esse pensamento de medo. Eu tenho um tumor, eu tenho um cisto que está provocando minhas crises de enxaqueca, e vai alimentando esse ciclo. Então, mas eu tenho dúvida. Se você tem dúvida, vai para o médico, faz o exame, faz o rastreamento todo. Você viu? Enxaqueca a gente não tem lesão estrutural dentro da cabeça. São o quê? Vias neurais aprendidas de um sistema hiperreativo. Então, colhe essas exceções, tá? E a gente vai aprender aqui algumas técnicas. A primeira técnica chama AIR, A-I-R. Que danada é isso? Vamos lá. O A é de acordar, o I é de interromper e o R é de redirecionar. Vamos aprender como é que faz isso? A gente vai aprender outra técnica chamada também de TEAR hoje e técnica de visualização. Então, a técnica AIR. Acordar. Acordar quem, pelo amor de Deus? Acordar sua consciência, tá? O que precisa ser mudado? Eu vou acordar o quê? Precisa ser mudado meus pensamentos. Eles estão muito negativos, eles estão catastróficos. Então, eles precisam mudar. Então, quando eu vou mudar isso? No momento que eles aparecerem, os pensamentos negativos. Seu crítico interno, ele vai aparecer junto. Quem é o crítico interno? É aquele que eu falei na workshop passado. Quem já viu, é a vozinha, né? A urucubaca que te coloca para baixo, que sempre vai dizer que você não é boa o suficiente, que você vai dar em merda. Então, quando? Quando aparecerem os pensamentos catastróficos, o crítico interno vem com toda a força. E o que é que a gente vai fazer?
Saber que os pensamentos vão aparecer, tá? Os pensamentos negativos vão aparecer, então não se assuste. Ah, meu Deus, apareceu o pensamento negativo. Não, é esperado. Eu já estou alerta que eles vão aparecer. Quando aparecer, reconheça que ele apareceu e fique contente porque você reconheceu. Por exemplo, fui dar uma aula presencial. A urucubaca veio. A urucubaca disse: Você não vai dar conta. Você vai. A pessoa, quando dá aula, sempre tem medo de cair, né? Eu tenho medo de escorregar, enfim, de cair. Você vai cair lá, vai passar vergonha, o povo vai rir de você. Então, quando apareceu, eu separo, falo. A minha urucubaca, eu chamo ela da bruxa, né? A bruxa apareceu e está dizendo que eu vou amarelar lá na apresentação. Então, eu reconheci o pensamento, eu fiquei contente porque eu reconheci. Então, é um tipo de contentamento, tipo uma pessoa que encontrou um tesouro, uma caçadora de tesouros. Veja a energia que é uma pessoa, encontrei o tesouro, para uma energia de um policial que está atrás do tesouro que tem que achar. Então, a energia é diferente. Então, aqui é a energia da caçadora de tesouros, tá bom? E faça algo físico depois que você reconheceu e ficou contente. Dá um soquinho no ar, bate assim no corpo, faz dance. Por quê? Porque sua mente adora uma recompensa. Quando você faz isso, ela gosta. Então, ela vai reconhecer mais facilmente esse padrão no futuro. O I do where, interrupção. Então, a gente vai interromper a cadeia de pensamento negativo de imediato. Então, vai conversar com o seu cérebro. A gente já conversou, já aprendeu a conversar com o cérebro. Então, o que é que você vai falar para ele? Eu não vou mais fazer dessa forma. Eu estou no controle aqui. E faça alguma coisa física. Mude de posição. Não sei se vocês já viram um estudo mostrando que posições de super-heróis, você passar 2 minutos, altera a química cerebral, aumenta a dopamina e serotonina. A pessoa fica mais feliz. Só o fato de estar 2 minutos em uma posição de herói, que é como braços levantados, assim, o tronco aberto, ou então, assim, do super-homem atrás, tá? Mulher Maravilha. Até pessoas cegas fazem conscientemente essa posição de herói quando vence alguma coisa. Tá uma maratona, tem a linha de chegada, você chega, você levanta os braços. É uma coisa muito inconsciente que acontece. Então, isso gera uma mudança na química cerebral, faz uma troca, um shift do que estava acontecendo. Então, e o R é redirecionar. Então, eu identifiquei, acordei o meu cérebro, eu consegui identificar, eu vou interromper aquele padrão e eu vou fazer o quê? Uma coisa nova agora. Qual vai ser o padrão novo? E você faz acontecer naquele momento. Então, resumindo aqui a técnica. Se você ficar ruminando sobre a sua dor, opa, notei, estou ruminando a dor. Na próxima vez que sua mente for nessa direção, o que é que você vai fazer? Passo 1, você vai se levantar. Se você já está levantado, você vai andar. Você vai mudar de posição. Passo 2, você vai comemorar porque você reconheceu o padrão. Uhul, soquinho no ar, dança. Ah, mas eu não tenho vontade de fazer isso. Só testa, tá bom? Só testa para ver. Você vai interromper o padrão, dando um soquinho no ar. Você vai dizer algo bobo, tá? Feito a indução positiva, assim. Esse foi o melhor soco no ar que eu já dei na minha vida toda. Veja que não tem nada a ver, mas você mudou a sua energia ali naquele momento que estava só pensando nas coisas negativas. E vai redirecionar. O que é que eu vou redirecionar? Quando aparecer isso, eu posso fazer, agradecer as 3 coisas da sua vida, ou então você fazer flexões para bombear mais sangue, vai oxigenar mais o seu cérebro. E tem um joguinho do nome errado que é muito legal também, que é o seguinte: você vai nomear 5 coisas com o nome errado. E é muito estranho, porque quando você faz isso a primeira vez, dá uma trava, porque o cérebro não está acostumado com isso. Como é o jogo? Por exemplo, tem essa caneta aqui. Em vez de eu falar caneta, eu vou falar elefante. Aí tem a luz. Eu vou falar aqui árvore. E quando você começa isso, você pode entrar
um padrão. O cérebro, ele gosta de padrões. Então, às vezes, quando você faz elefante, o próximo, ele cria um padrão de animal. Então, vai ser elefante, gato, cachorro. Não, se você notar que está indo para padrão de animal, de fruta, de instrumento musical, para, tem que ser um negócio tudo diferente. 5 coisas. Então, você redireciona isso. Você faz o seu cérebro sair do cérebro primitivo para o cérebro racional, para o neocórtex. Faz sentido? Então, vamos aqui, ó, para outra técnica. Essa é a técnica AIR. Então, vamos fazer a técnica do TIR, que é independência do resultado. O que é isso? É você fazer uma ação independente do resultado, seja o resultado bom ou ruim. Então, por exemplo, sabe um garoto que quer chamar uma garota para sair e ele nunca chama. Quando ele decide que vai chamar, isso já é uma coisa boa, porque ele deu esse passo, independente do resultado, se a garota vai aceitar ou não. Então, o objetivo é dar o primeiro passo e fazer a ação. Então, eu dei esse exemplo aqui do garoto que vai chamar a garota, e antes ele não dá o primeiro passo, porque ele tem medo da resposta, e aí nunca pergunta, e depois, com a técnica, ele pergunta se quer sair, independente ou não do resultado. Vamos ver alguns exemplos aqui da técnica para ficar mais claro? Nossa, tem fogos aqui agora. Dia do médico hoje, 18 de outubro. Vamos lá, outro exemplo. Ir para o cinema. Então, às vezes, a pessoa com enxaqueca, ela não vai para coisas de lazer porque ela tem medo. Então, ela chega até aí assim, se eu ficar o filme todo, foi um resultado positivo para mim. Se eu sair por causa de algum sintoma, a pessoa pensa que falhei. Aí lá vem a urucubaca, o crítico interno. E aparece junto, né? Tem os sabotadores. Se vocês quiserem, eu deixo um livro aqui sobre crítica interna e sabotadores, que é muito legal também. A gente tem conhecimento sobre isso. E depois da técnica é o quê? É ir para o cinema, independente do resultado. Você pode ficar o filme todo ou você pode sair. O objetivo é ir ao cinema. Então, eu já indo ao cinema, já vou vibrar, já vou comemorar, entendeu? Porque já foi um passozinho dado. Então, aprender a se sentir bem, não importando a situação. E uma coisa muito importante aqui: recaídas vão acontecer. Tem a questão de que você está indo bem, tem as salvas de extinção, faz parte do processo, como a gente comentou no começo, aqui da aula. Outro exemplo de técnica de independência do resultado. Por exemplo, vai caminhar. Primeiro, veja qual é o seu basal de caminhar. E a partir daí, evolua. Ah, estou totalmente sedentária. Então, vamos começar com 1 minuto. Só, é o basal. E planeje os seus avanços. Ah, essa semana eu vou fazer 2 vezes por semana. Próxima semana, 3 vezes por semana. Vou aumentando aos pouquinhos. E se você, por exemplo, está caminhando 5 minutos, era o objetivo do dia, caminhar 5 minutos, e está bem, não faça mais do que você planejou, porque aí você cai na armadilha de eu estou tão bem que eu vou continuar. Não é o momento. Não é o momento para isso. Então, estou bem, fiz meus 5 minutos, comemore os 5 minutos que você fez. No outro dia, você dá um passinho a mais, tá bom? Técnica de visualização de sucesso, a gente fez no evento passado, tá? De rastreamento, não é rastreamento, escaneamento do corpo, e é o que eu comentei um pouco anteriormente, que o cérebro ele tem essa dificuldade de identificar o que é real, o que é imaginário, por isso que as visualizações são uma ferramenta tão poderosa. E imaginar o que eu quero já vai se formando novas conexões cerebrais. E atletas utilizam muito essa técnica. Eu gosto muito de esportes, eu gosto de ler biografia de atleta. E atletas de natação, eles visualizam muito todo o passo a passo do braço, da perna, eu chegar, eu fazer a volta. Isso eles imaginam várias e várias vezes e repetem várias e várias vezes. Então, quando você entra lá para competir, que está nervoso, porque a pessoa fica,
O cérebro já fez isso tantas vezes que o automático dele vai ser a coisa que ele já tinha praticado. Então, é muito importante a gente fazer essa técnica de visualização de sucesso. Se você quiser fazer uma palestra, alguma coisa de apresentação, uma entrevista de emprego, e você realmente se preparar. As pessoas que se preparam se dão melhor, no sentido assim, tem pessoas que se dão muito bem no ao vivo, geralmente comunicadores. Eles conseguem fazer isso com maestria, mas quando a pessoa se prepara, ela bloqueia possíveis fendas ali, obstáculos. Então, essa técnica é muito legal de visualização. Exercício 5, vamos lá? Para concluir, é a técnica de visualização. A gente. Opa, vou parar aqui de compartilhar minha tela. A técnica de visualização a gente não vai fazer hoje porque a gente fez na outra aula, tá bom? E eu gostaria de saber o feedback de vocês, as dúvidas aqui sobre nosso workshop, o que é que vocês acharam, as dúvidas que teve e por que valeu a pena.